Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bebé Castanheira e estou aqui para receber os convidados que participarão do encontro de mídia do projeto Design, Essência da Economia Criativa, realizado pela Associação Objeto Brasil e pela Secretaria da Economia Criativa do Governo de São Paulo, via PROAC Lab, Lei Aldir Blanc, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo, Governo Federal. Agora eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou mulher, branca, olhos castanhos, cabelo grisalho, na altura do ombro. Estou com uma blusa branca e preta. Atrás de mim tem uma estante branca com livros e alguns objetos. Do meu lado direito tem uma luminária e alguns livros também. Muito bom. No encontro de hoje, nós contamos com a presença de Marina Lutfi, César Góes, Flávio Santana e Joaquim Redig. Desde já quero agradecer a todos por aceitarem o convite para estar aqui conosco hoje, em meu nome pessoal e em nome da Associação Objeto Brasil, na pessoa da sua diretora executiva, Joyce Joper Leal. Muito bom. Então, vamos convidar o Joaquim Redig para começar o encontro de hoje. O Joaquim é livre docente pela FAUSP, doutor, mestre e graduado em design pela ESD, hoje Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É titular do escritório Design Redig Associados. Foi designer e diretor técnico do escritório Aloysio Magalhães, programação visual, professor pleno da PUC do Rio de Janeiro e foi professor visitante da PUC do Chile. Autor de livros e artigos, entre os quais sobre desenho industrial, sentido do design, nossa bandeira e 100 razões para chamar um designer. Então, chamo você, Joaquim, para conversar com a gente. A palavra está com você. Então, obrigado pelo convite, pela apresentação, pelo convite. É sempre muito bom estar com pessoas que compartilham esse tema comigo, que eu amo há muitos anos, décadas. E uma delas é a Joyce, né, que não está aqui, mas Joyce Joper Leal, que há muitas décadas a gente compartilha essas questões aqui do design brasileiro. E pessoalmente e institucionalmente também, através das diversas instituições pelas quais ela já passou, eu também. Então, minha autodescrição, não é isso? Então, eu sou do sexo masculino, branco, cabelo bem branco, estou com uma camisa de xadrez. Atrás de mim tem a minha show wall. O show wall é a parede onde eu coloco alguns produtos que eu já desenhei. E show wall, fazendo uma analogia com o showroom, né? Que é uma sala onde você expõe o seu trabalho. Então, não tenho showroom, mas eu tenho show wall. E aí tem lá coisas diversas, né? De produto, de comunicação visual, de design de informação, de marcas também. Tem a marca do metrô, que está ali, não é mais a marca atual. Algumas coisas que já não são mais atuais. E, enfim, então atrás tem assim, meu cenário, que ao mesmo tempo é o meu fundo de experiência profissional, né? Quer dizer, uma mínima parte. Bom, esse assunto eu achei muito bom. Acho que é a primeira vez que eu faço muita palestra e falo muito de design. Além de fazer e falo, né? Gasto tempo com as duas coisas, quase que metade fazendo e metade falando. Eu não tinha falado desse assunto ainda, economia criativa, embora ele já esteja na minha cabeça há bastante tempo, tanto tempo quanto essa palavra está circulando por aí, na mídia e, enfim, na cultura em geral.
quando surgiu esse nome, economia criativa, eu fiquei pensando, assim, em primeiro lugar, eu fiquei feliz, né? Afinal, a economia também pode ser criativa, alguém chega a essa conclusão. E aí você pega a palavra economia como economia dos economistas, né? Ou seja, você fazer uma economia que faça com que o país se torne criativo. Um economista, um mestre-ministro da Fazenda, da Economia, poderia fazer uma política nesse sentido. Não, não faz, né? Já fizemos em alguns momentos da história, e tal, mas é raro, né? Normalmente os ministros, o que eles fazem é manter o carro andando, né? Mas o criativo é muito difícil de aparecer. O criativo é aquilo que muda alguma coisa, né? Por outra coisa que eu pensei, outra coisa que eu também pensei nesse momento que eu uso essa palavra é o seguinte: o que é a economia ativa para economia criativa para o designer? Porque o design abrange todo o mundo material, qualquer coisa, né? Até uma refinaria de petróleo. Você pode fazer design dentro de uma refinaria de petróleo. Mas uma refinaria de petróleo não é considerada exatamente uma economia criativa, mas para um designer pode ser, depende do que ele está fazendo lá, né? Então, eu fiquei pensando assim, então, economia criativa é pleonasmo. Para o designer, toda economia é criativa. Eu posso colocar minha criatividade em qualquer coisa. Uma fábrica de perfis de ferro é economia criativa? Acho que não, né? Não é considerada economia criativa, mas para um designer é. Pode pegar perfis de ferro e fazer coisas fantásticas com perfis de ferro, né? Então, é uma palavra assim que é um pouco ambígua, mas ao mesmo tempo é muito oportuna, né? A gente pensar que a economia pode ser criativa. E tem a economia no sentido não da economia, da ciência da economia, mas no sentido da prática da indústria do comércio, que também se chama economia, né? E aí já entra mesmo no campo mais específico onde o design está localizado, né? Então eu queria mostrar algumas imagens que eu juntei assim pensando nesse assunto. Eu tenho mais perguntas do que respostas dentro desse assunto. Eu vou fazer aqui algumas perguntas entrelaçado com alguns objetos que eu acho que podem ilustrar as minhas perguntas. Então, o que é economia criativa? É aquela que produz e vende obras criativas? E o que são obras criativas? Obras da arte, da ciência? Obras da cultura? Perfis de ferro são obras criativas? Se a economia criativa abrange ciência e arte apenas, repara só, eu fiz uma lista aqui de lugares onde pode estar não, onde com certeza está o design em um conjunto, talvez em milhares de objetos. Pensa no escritório. Quantos objetos de design tem dentro de um escritório? Claro que também depende do tamanho do escritório. Ou uma fábrica, ou uma loja, ou nas calçadas, ou nas praças, nas ruas, nos monumentos. Olha essa lista. Estradas, meios de transporte, transporte de roda, de trilho, de cabo, de água, de ar, terminais de transporte, postos de abastecimento de veículos, bares, restaurantes, clubes, hotéis, hospitais, laboratório, e é uma lista provavelmente infinita, né, de lugares onde está o design. Tudo isso é economia criativa? Eu não sei, mas com certeza isso é toda a cultura material. O design está presente em toda a nossa cultura material. Então, uma bomba de gasolina é um produto da economia criativa? Aí eu penso nesse termo de indústria cultural, né? A economia criativa, eu não introduzi esse termo, não sei se eu pulei ele ou se eu não coloquei aqui nessas páginas. A indústria cultural que é um termo que, na verdade, eu usei no início, né? Cultura industrial ou indústria cultural. Porque acho que a indústria cultural é muito o que se chama do criativo, né? É a cultura produzida em série, né? A música, o cinema, enfim. Aquelas áreas da cultura que são fabricadas e distribuídas industrialmente, como uma cadeira, né? Então, é isso, né? É isso que é a economia criativa, né? Eu acho que é mais que isso, né? Porque bomba de gasolina, por exemplo, eu já desenhei 7. Essa daqui foi a última, no ano de 2019. Isso
economia criativa. O calibrador que eu desenho está ali atrás de mim. Ali. Essa dá para trazer para dentro do escritório, mas a bomba não dá para trazer. Porta-guardanapos também. Esse porta-guardanapos, por exemplo, tem uma história... Fiquei pensando o que é a economia criativa dentro desses cases aqui do porta-guardanapo. Eu redesenhei a peça da esquerda e o desenho da direita. Funcionalmente, o que eu consegui fazer foi abaular um pouco aqui e pressionar um pouco aqui para ajudar o dedo a puxar a folha de papel, que fica, às vezes, difícil de puxar. E eu quis também melhorar essa aqui é a base e a tampa, né? Melhorar esse fechamento aqui, essa peça que encaixa que fecha, que segura a tampa na base, né? Agora, se esse produto, que é para bares e restaurantes, né? Se ele cai no chão, ele não quebra, mas ele abre. Porque esse clique, chamado clique, não é o suficiente. E aí eu falei, então, uma das coisas que a gente vai mexer aqui, que esses sistemas era igual ao anterior, né? A base é basicamente igual. Aí eu falei, vai ter esse clique. Ah, não, esse clique já está pronto, a gente vai ter que fazer a injeção em outra peça, outro molde, né? Então tá, então fica aqui. Aí vem um segundo produto, que é um produto desse chamado interfolhado, que você puxa e o papel fica para cima, né? Como caixa de papel lenço de papel, né? Então, aí eu tive a oportunidade de fazer um design mais elaborado, que não era um redesenho, era um desenho novo, né? Esse daqui era um redesenho, né? Tinha que manter mais ou menos, não só o guardanapo, é claro, mas também o mecanismo, esse mecanismo. Bom, aqui, então, o que eu fiz? Eu propus, olha, vai ter que ter uma janela para controlar a carga, né? Então, vamos colocar a janela vai ser o clique, vai ser o lugar do clique. Então, foi assim que ficou a concepção. Então, é uma concepção técnica aqui também, entendeu? Não é só a forma estética, né? Uma função técnica que eu não quero que essa caixa caia no chão e abra e você perde a carga. O dono do restaurante perde a carga de guardanapo quando ela abre no chão, né? Supostamente deve jogar fora tudo. Então, é isso. E aí, o cliente resolveu pegar a base e fornecer a mesma base. Aqui a base é igual à anterior, mas a capa é outra, né? Então, para cada cliente dele, para cada fabricante de papel, ele tem a base igual e ele vai fornecendo. Eu fiz 4 desenhos para ele, a pessoa tem 2, de diferentes tampas que se dirigem a diferentes clientes, fabricantes do papel, né? Isso é dado, esse produto não é comprado, ele é dado pelo fabricante de papel para quem compra o papel, dá melhoramento disso, daquilo, né? Já tem vários fabricantes de papel, eles fornecem o papel para o restaurante e fornecem as caixinhas juntos, de graça. O dono do restaurante não paga nada. A caneta Bic é um produto da economia criativa, aí a gente já começa a chegar mais perto, né? De coisas mais a gente pode considerar, né, como economia criativa, embora isso aqui é um lápis, né? A caneta, o design da caneta Bic é o design do lápis, é idêntico. A única diferença é ele que é transparente e, naturalmente, o sistema de tinta, né? Mas ele é o lápis, né? E a tampa é muito inteligente. A tampa tem uma pressão, né, que é muito inteligente, eu acho. E tem produtos inteligentes, né? Por falar em produtos inteligentes, essa luminária, parêntese do filme azul, aquele Castellani é fantástica, né? Ela funciona pela gravidade, né? Isso aqui é a inteligência, né? Isso que eu chamo de design inteligente. Design inteligente, para mim, não é o que está no computador, né? O que usa recursos digitais, né? Design inteligente é que ele usa inteligência. E aqui é a gravidade, a inteligência é usar a gravidade, né? Quando você pega nesse ferro aqui, você pode suspender a lâmpada, quando você pega, você tira o peso dela, e aí o cabo distensiona e você pode subir e descer aleatoriamente, sem nenhum mecanismo, sem engrenagem, sem rodana, sem nada, né? Sem mola, sem nada. É só um tubo em forma de parêntese, né? Daí o nome da luminária. Eu acho genial essa luminária, é incrível. Aliás, design italiano não falta genialidade, né?
Aí as coisas vão virando ícone, né? Acho que aí vão entrando na indústria cultural, né? Os produtos já são produtos da indústria cultural porque são tão icônicos e tão representativos da cultura, né? Que começam a... E aí também você tem o marketing que transforma os produtos que, como a Havaiana, que não era um produto da indústria cultural, né? Nem era uma economia criativa, era uma grande economia, porque desde os anos 50, sei lá, existe a Havaiana, mas a Havaiana só virou um produto assim de exportação e tal, nos anos 90, com uma campanha de marketing, quer dizer, uma decisão do produtor de entrar com o seu produto no mercado da chamada indústria cultural, né? Agora, em certos momentos, essa coisa, por exemplo, né? Aqui você tem que resolver um problema, entendeu? Resolver um problema, como as pessoas vão entender esse sistema, como elas vão navegar aqui dentro, né? O famoso mapa do metrô de Londres, de 1933, Harry Beck, um engenheiro, desenhista que fez, acostumado com diagramas elétricos, ele era um engenheiro elétrico, ele pensou em fazer o diagrama da rede, uma coisa definitiva, que ninguém mais tem como fugir, né, desse sistema. Ele criou um sistema, né? Ele criou um paradigma. Ele não mudou um paradigma, ele criou um paradigma. Haja criatividade aqui, né? E aí vem o Ken Garland, que é um grande designer inglês, que analisa toda a obra do Harry Beck, a história do metrô e tudo. Tem um filme que ele fala, tem um livro dele, do Ken Garland, sobre esse produto, sobre essa obra. E ele sintetiza falando disso aqui. Alguém pensou em mim. Ele não é londrino, ele foi morar em Londres e começou a entender a cidade a partir do mapa do metrô. E quando ele se deu conta de como o mapa sente isso, que alguém pensou em mim, quando eu sento numa cadeira e sinto isso, que alguém pensou em mim, quando eu uso o mapa do metrô e sinto isso, que alguém pensou em mim, aí está a glória do designer, né? Quem foi que pensou em mim? Em mim aí é o usuário, né? Foi o designer, né? Foi o Harry Beck. Então é isso, viu, gente? São questões e reflexões sobre em parte a minha experiência, em parte o mundo, como está o mundo hoje e o que a gente pode juntar para ir adiante, né? Nesse campo tão rico e tão vasto, né? Que é o design. Acho que o design é impressionante, a vastidão, né? Do campo do design. É uma coisa praticamente inalcançável, né? Obrigada, Joaquim. Dá muito o que pensar, né? O design está em tudo e o Manzini falava, né? Fala que a responsabilidade do designer também é muito grande, né? Nas decisões, nos processos. Estava falando que o Manzini fala da responsabilidade do designer, né? Com esses problemas com relação à sustentabilidade, porque a sustentabilidade não é só ambiental, né? Ela é social e ela é social, ela é econômica e a gente viu agora com a pandemia, né? Pois é. Então, por isso que eu acho que é interessante o design, porque o design tem essa visão de conjunto, né? Ele está pensando... Exatamente. Tem um exemplo que eu sempre dou também, por exemplo, eu trabalhei muito com engenheiro, né? Essas fábricas de bombas de gasolina, por exemplo, eu trabalhei para todas as fábricas que tem no Brasil. Tem uma que eu não trabalhei, mas que fechou há mais tempo. Então, eu tenho muita experiência com esses engenheiros, são todos engenheiros, né? Então, a gente senta na mesa, assim, com a diretoria, com os engenheiros, com o pessoal de marketing da empresa, tem pessoal de marketing, tem pessoal da engenharia, tem o pessoal da fabricação, que é a engenharia do produto da bomba, e tem a engenharia da fabricação da bomba, que é outra engenharia. Enfim, então, junta aquela gente toda, a parte do orçamento, né? Também o diretor comercial e tal. Cada uma dessas pessoas, cada um deles está pensando, um engenheiro de produção está pensando como ele vai produzir aquele design que você está propondo. O engenheiro de bomba de gasolina vai pensar como ele vai colocar aquela porta em cima daquele motor que faz parte do produto dele, como ele vai reposicionar o motor para caber aquela porta ali que o designer inventou, trabalhando em equipe aí, né? O orçamentista vai pedir para reduzir os custos. O publicitário vai dizer, vamos botar uma bomba vermelha porque vai vender mais. Enfim,
Cada um está pensando em si. E o designer está pensando em todo mundo, está pensando como eu vou botar na publicidade, como eu vou botar na produção, como eu vou botar ao lado da carenagem dentro da máquina, como eu vou fazer com que ela fique mais barata e, ao mesmo tempo, mais bonita. Entendeu? A gente tem que pensar em tudo, ter uma visão de conjunto. Então, isso dá uma responsabilidade imensa, entendeu? Imensa, porque, na verdade, é a minha responsabilidade. Eu já me senti assim, entendeu? Eu sou responsável por toda essa gente aqui, eu tenho que atender a todo mundo, entendeu? E, às vezes, Uhum. são contraditórios. O engenheiro quer botar mais peça e o diretor comercial quer reduzir o custo, entendeu? Então, eles ficam lá batalhando e eu estou no meio, tentando fazer o mais inovador possível e também o mais barato possível, né? Que são os paradoxos que a gente tem que resolver. Não são fáceis de resolver, mas também se fosse fácil, não existiria essa profissão, né? Seria uma coisa... Exato. É esse papel de articulador, né? É. Muito obrigada, Joaquim. A Obrigada a gente você. agora, depois a gente vai bater um papinho no final. Está ótimo. A gente agora vai receber a Marina Lutfi. A Marina, segundo as suas próprias palavras, é feita de som e imagem. Ouve paisagens e vê melodias desde muito pequena, na escola da família, porque a Marina é filha do compositor, escritor, músico e cineasta Sérgio Ricardo e sobrinha do cinegrafista Jimmy Lutfi. E da vida. É cantora, designer, diretora artística e, mais recentemente, está alternando as expressões artísticas também para fazer um projeto incrível, que é o projeto de resgate da memória do acervo do pai, Sérgio Ricardo Memória Viva. Tem feito shows, exposições em homenagem a ele, né? E muitas outras coisas. Não dá para falar tudo porque é um currículo muito, muito grande. Então, Marina, agora está com você para contar um pouco dessa trajetória para a gente e desse projeto incrível. Obrigada, Bebé. Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo bem? Maravilha. Obrigada pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui ao lado de vocês, do grande Redig, que foi professor da PUC quando eu... Ainda é professor da PUC, né? E eu fui aluna da PUC. Eu não me lembro agora, Redig, porque já tem 20 anos que eu saí da PUC, se eu fui sua aluna de fato, porque eu não fiz produto, fiz design gráfico, então provavelmente não, mas eu me lembro de você ali na PUC muito, então é um prazer enorme estar aqui dividindo essa sala com você e com todos vocês. Vou fazer minha audiodescrição, né? Eu sou mulher, cabelo bem escuro, preto quase, olhos castanhos, estou usando óculos, sou morena clara, branca, morena clara, estou de camisa cinza, né? Uma blusa cinza. No meu lado direito, atrás um pouco de mim, tem uma bancada de madeira, um quadro com o pôster Esse Mundo é Meu, que é um dos filmes do meu pai, Sérgio Ricardo. Acima tem um pedaço de um outro pôster de um outro filme dele, que chama Juliana do Amor Perdido. E do meu lado esquerdo, um pôster da Bauhaus de cabeça para baixo. Porque houve um probleminha aqui na moldura e eu tive que virar ele. Mas estão todos numa parede cinza atrás de mim. Bom, pois é, a minha trajetória é uma trajetória nada acadêmica, né, no sentido do design, do pensamento do design. É muito bom ouvir assim, né, tanto conhecimento vindo do Redig nessa parte mais, né, conceitual do design mesmo, da funcionalidade do design. A minha trajetória é muito voltada para essa parte cultural, né, do design gráfico. Sempre busquei muito esses projetos, né, o projeto mais da área cultural, principalmente
por causa dessas raízes mesmo, né? Eu acho que eu fui realmente muito incentivada pelo meu pai e pela minha mãe também, que é museóloga. Então, assim, não é à toa também que o acervo virou um projeto para mim, porque minha mãe é uma pessoa que iniciou o processo do acervo e eu entrei de sola, porque eu sempre me interessei muito por essas questões da preservação da memória cultural e pela obra dele em si, que é uma obra bastante vasta, múltipla, né? Que meu pai ele era cantor, compositor, cineasta, pintor, escritor, enfim, ator. Então, realmente, assim, era uma obra que eu sempre via como uma obra muito rica e muito múltipla, só que pouco vista, pouco conhecida, né? Por várias questões, né? Inclusive ditadura militar, posicionamento político, posicionamento social. Ele também sempre foi uma pessoa muito outsider, assim, muito independente, né, nos movimentos culturais, participou de todos eles, né, desde Bossa Nova, porque ele foi um expoente da Bossa Nova, passou para o cinema novo, como sendo um cineasta e compositor do cinema novo, e depois do cinema novo, toda a parte de canção de protesto, enfim, e toda essa trajetória dele independente. Isso tudo me move muito, né, como dá para perceber, porque é isso, né, minha trajetória acabou aqui profissionalmente, eu fui enveredando para a área da produção cultural, ou seja, a economia criativa nesse sentido foi bastante estudada, né, porque eu comecei a fazer cursos de produção cultural para virar produtora, além de designer dos próprios projetos, né. Então, eu vou compartilhar aqui também a minha tela, só para voltar um pouquinho, né, que aqui eu fiz uma apresentação onde eu falo um pouco dessa história que eu estava falando das raízes, né, de pai e de mãe, né, que são muito presentes nessa escolha que eu acabei fazendo de atuação no design, né, desse pai multiartista e dessa mãe museóloga que me passou muita cultura, porque eu ia muito a museu, eu ia muito a ópera, a shows, a coisas que ela quis fazer, formar a gente culturalmente muito bem. E a gente realmente ia muito a esses programas culturais, né? A museus, muitos museus, enfim, a shows. E ela também me apresentou muita música. Eu aprendi muito de música instrumental com a minha mãe, por exemplo. Meu pai ele sempre mostrava, era um trabalho mais dele, né? Então ele era o criador, né? Então a gente ficou ali muito sendo alimentado pela própria arte que ele produzia, que era bastante, né? Enfim, o meu percurso, muito rapidamente falando, né, passa pela PUC ali como formação, tem alguns projetos, algumas estágios em instituições culturais, como o MAN, enfim, trabalhei muito com Marcos Martins, que foi uma pessoa muito importante para a minha formação de diagramação e projeto gráfico de livros de arte. Trabalhei na Tátil, né, que é um grande escritório de design carioca, de 2000 a 2002. Foi muito importante trabalhar na Tátil, uma super formação. A partir da Tátil, eu abri o meu próprio escritório, que é a Cacumbu, que até hoje é o meu escritório, que hoje eu chamo de produtora. Já não é mais um escritório de design, ela é realmente uma produtora. A fase 1 da Cacumbu era bem design. A gente ainda fazia, eu tinha uma sócia, que depois a gente se desfez a sociedade, e aí eu parti para a fase 2 da Cacumbu, que já foi mais na parte da gestão da obra do meu pai e de projetos culturais. Teve um hiato aqui também, em 2016, quando eu participei das Olimpíadas, das cerimônias paralímpicas de 2016, e foi uma experiência muito importante para mim, porque eu pude ver um espetáculo grandioso sendo produzido, né, em todas as suas múltiplas também expressões, né, desde os cenários, desde
dos vídeos, das coreografias, da escolha da música. Foi muito interessante participar desse processo. E a partir daí eu voltei para todo o esquema e comecei a trabalhar bem profundamente no acervo. Aqui eu vou só passar muito rapidamente sobre essas imagens de colaboração nas Olimpíadas, né? Quer dizer, a gente tinha que desenhar muitas coisas ligadas ao cenário, né? Produzir essas peças. Eu era muito responsável também pelas apresentações para os patrocinadores, enfim. Então, foi realmente a experiência maior que eu já tive na minha vida de espetáculo, né, para um público enorme, né? Eu fiz o projeto gráfico todo do catálogo, enfim. E aqui foi uma outra experiência muito bacana, que é a experiência do Humanidade 2012, né? Que é um evento que aconteceu no Forte Copacabana, que a Bia Lessa dirigiu, né? Fez toda a direção de arte. Foi também muito bacana fazer parte dessa equipe. Eu fui aprendendo muito, né, nesses eventos paralelos que eu fazia junto com outras equipes. Aqui foi um projeto que era junto com o Cubículo, que é um escritório de design que eu gosto muito aqui do Rio, parceiros que me chamaram para trabalhar nesse projeto. Então, a gente fez toda a ambientação desse grande museu né, de andaimes, com mais de 10 galerias que a Bia Lessa conceituou e tal. Então, a gente era responsável por envelopar todo esse projeto, né, com design gráfico. Então, também foi uma grande experiência para mim, bastante importante para a minha trajetória, né? A gente fez todas as peças que envolviam esse projeto. E aí vem a Cacumbu, que é a minha empresa, que hoje é essa produtora que eu estava comentando, que começa a trabalhar com a obra, né, do meu pai, do Sérgio Ricardo, já desde 2003 que eu venho trabalhando nessa obra dele. Comecei fazendo o site, o primeiro site dele, né, quando já artistas tinham sites, né, e todos os compositores tinham, e eu comecei a querer trabalhar muito nessa gestão dessa obra, né? E o que isso tem de paralelo com toda a metodologia do design, né? Quer dizer, o design foi a minha principal ferramenta para começar a trabalhar na obra do meu pai, né? Eu tinha que fazer um grande levantamento de dados, né? Uma pesquisa enorme sobre a obra dele. Eu conheci profundamente coisas que eu não conhecia, inclusive, né? Então, eu tive esse entendimento profundo da obra, das suas possibilidades, inclusive para poder abrir o leque de projetos, ideias de projetos, né? Relacionadas à obra. Então, eu comecei a criar esses projetos, comecei a ter essa visão macro, fui aprendendo a ter uma visão mais macro de um assunto, né? Que é isso, acho que a obra dele virou um grande assunto, então eu comecei a entrar num papel mais de direção artística mesmo desse grande projeto. O design sempre como uma ferramenta para mim, que eu sempre criava as apresentações para patrocinadores, fazia sempre a identidade visual de todos os projetos, enfim, planejava a gestão disso, né? Até com a minha experiência de escritório e tudo, né? Comecei a fazer esses estudos de mercado para entender as formas de financiamento, patrocínios, etc., como é que isso funciona dentro dessa economia criativa relacionada a projetos culturais, né, que é sempre uma coisa bem mais complexa do que a prestação de serviços para um cliente que te pede um projeto. Enfim, no caso, a gente oferece um projeto, né, e tem que correr atrás para que isso vire realidade, né? Entendimento de como divulgar isso, quer dizer, então tem que ter ainda também um conhecimento de comunicação bastante grande para poder levar o que você faz para a imprensa e para maior público, né? Para atingir o maior público, né? Desenhar esse público, entender que público é esse da obra dele, que público pode ser esse também, porque a nossa ideia sempre foi ampliar esse público, né? Criação de subprojetos, né? Sempre de uma mesma ideia, multilinguagem artística, então a gente está sempre pensando em audiovisual, em linguagem gráfica, linguagem textual, né? O que a gente quer dizer com aquilo, musical, enfim. Equipe, né? A gente tem
ter uma grande rede de equipe, conhecer as pessoas no mercado e partir para as experimentações, né? Sempre tem muita experimentação dentro dessa área, né? Então, essa foi... aqui eu estou falando de uma metodologia para pensar quem é Sérgio Ricardo, né? Eu tive que traçar essa persona, né? Que é esse multiartista, que atua em todos os campos, temperamento forte, percurso artístico independente e engajado, participou ativamente dos grandes movimentos, foi tudo que eu falei ali no início, né? A sua obra é pouco conhecida, pouco executada e, consequentemente, pouco rentável desde os anos 80. É reverenciado pela classe artística e intelectuais. E aqui, essa tela ainda está antiga, que está dizendo que em 2019 ele faz 70 anos de carreira e 87 anos de idade. O papai faleceu em 20 de julho de 2020, e ano que vem ele faria 90 anos, né? E vai ser um ano, inclusive, que a gente quer fazer uma boa quantidade de projetos para comemorar o nascimento dele. Esse foi o meu primeiro projeto relacionado à obra do papai, que é o disco Ponto de Partida. Esse foi o primeiro projeto que eu escrevi na lei, primeiro projeto que eu consegui patrocínio pela Petrobras, em edital, escrevendo em edital. E foi muito bacana esse projeto, porque eu fiz ele do início ao fim também, toda a parte de conceituação, escolha de repertório, escolha de músicos, foto da capa, design da capa, participei cantando, inclusive, nesse disco também. Então, foi assim, um grande projeto para mim de start de um lugar melhor, foi um lugar diferente para mim nessa atuação. Isso foi em 2008, nesse projeto. E foi, inclusive, distribuído pela Biscoito Fino, que na época era, né, um dos selos mais interessantes da música brasileira. Ainda é um selo bastante interessante da música brasileira, mas hoje em dia o disco físico já é uma coisa mais rara, né, da gente pensar. Então, e a gente fez vários shows desse disco, estou aqui participando, eu, minha irmã e outros músicos, com ele ainda super ativo. Em seguida, a gente começou o projeto Memória Artística Sérgio Ricardo, que ainda era esse nome, né? Hoje em dia, a gente mudou o nome do projeto do acervo, mas começou em 2009 como sendo Memória Artística Sérgio Ricardo, porque ele é um projeto que virou projeto de extensão na Unirio, onde a minha mãe era professora, agora ela é aposentada, e ela conseguiu fazer com que o projeto virasse projeto de extensão. Isso foi muito importante, porque a gente começou o trabalho do acervo em 2009, com bolsistas da Unirio de museologia, né, e de música também, depois teve até bolsistas de música, e por mais ou menos uns 8 anos a gente ficou com esse projeto sendo renovado todo ano na Unirio. E isso foi muito bacana, porque a gente conseguiu reunir muito material, organizar muito material, tudo com a coordenação museológica da minha mãe. Aqui a gente chegou a fazer uma exposição no Instituto Cravo Albim, na URCA, e foi na época que o papai fazia 80 anos, né? Isso foi em 2012. E aí a gente produziu fotos com ele, ele interpretou algumas músicas e a gente fez umas fotos, foi muito bacana isso, né? Eram umas fotos que aqui, por exemplo, era o calabouço, né? E sempre tinha umas trechos das músicas para pontuar, né? Que era o ponto de partida, essa daqui era o jogo de dados, que tinha uma coisa dos dados, aqui é o Lava em Pedra, que ele grita, né? Que medo é esse, gente bamba? Sempre tem umas frases das músicas, né? E outras fotos também muito interessantes. Isso tudo foi feito, né? Ele participando ativamente, foi muito legal isso, porque ele entrou na onda. Tem o Sérgio Ricardo Memória Viva, que é esse último trabalho, que é o trabalho do acervo consolidado num site, né, que é o sergioricardo.com, que eu, inclusive, convido a todos a ver, que é um projeto que, enfim, esse eu consegui o patrocínio do Itaú Cultural
para um ano de projeto para eu ter uma equipe que me ajudasse a colocar tudo no site, porque tudo que a gente estava fazendo com a Unirio, lá com os bolsistas, ainda era pouco para o que o público dele queria ver em termos de conteúdo dele. Como ainda não tinha os discos, ainda não tinha as músicas, coisas que certamente as pessoas procurariam quando vão ver coisas sobre Sérgio Ricardo, né? Então, o objetivo, claro, é ampliar o público, né, e dar acesso a essa obra. A gente abarcou tudo que a gente fez do Memória Artística Sérgio Ricardo, né, e mudou o nome, porque a gente reconceituou o projeto, eu e Maíra, minha parceiríssima, e chamamos de Sérgio Ricardo Memória Viva, porque a gente achou que era mais perene, assim, para estar no mundo em movimento, não é para estar estático, um acervo estático com aquilo que foi catalogado, né? Então, deixa eu ver se tem mais alguma tela aqui, porque aí eu vou entrar no site. Então, foi a conceituação e elaboração do site, foi um projetão de design, todo esse projeto do acervo, coordenação editorial da parte dos colaboradores, criação de uma loja de produtos, eu ainda criei loja, enfim, ainda estou trabalhando nisso arduamente, agora sem apoio nenhum, mas é isso, né? Estamos catando possibilidade de patrocínio nesse ano louco, enfim, nessa pandemia louca. Aqui são projetos próximos que a gente ainda tem para fazer, porque é isso, a obra ela é imensa, tem 1000 possibilidades, então tem várias coisas que a gente ainda quer fazer sobre a obra dele. O site, né, entrando no site, ele foi todo pensado para ser realmente algo que a gente vai alimentando, vai levando novas pessoas para falarem dessa obra, né? A gente até incentiva isso nos textos dele mesmo, né? Em aspas dele, né? Que ele sempre foi essa pessoa de querer reunir as pessoas para falar sobre cultura, para que todo mundo fale, para que todo mundo se exponha, para que a gente consiga ter essa identidade cultural brasileira forte, né? Então, a gente trabalhou muito com esse conceito, né? De ativar o desejo das pessoas de continuar falando sobre cultura brasileira e se expor, né? E aqui são trechos que a gente traz assim de pessoas, convida pessoas para falarem sobre a obra dele, ou até sobre as próprias obras, mas que tenham alguma influência sobre a atuação dele no meio artístico, seja em qual expressão for, né? Então, o site ele tem aqui a área do acervo, né? Que tem toda a busca sobre... A gente tem mais de 6.000 itens catalogados, então tem várias coisas, desde os discos, textos, os desenhos, que são muito lindos também. Ele tem essa veia, né, de desenhista, pintor, enfim, a gente catalogou tudo. E tudo em fichas, enfim, isso foi um grande trabalho que a gente fez de aprofundamento da obra dele. Aí tem aqui também a parte toda da linha da vida, né? Da linha do tempo, que a gente conta bastante da história dele. E é isso, assim, é um trabalho que realmente me dá muita margem de criação, muita margem de propor coisas ligadas à obra dele e também abrindo campo, né? Eu, depois desse trabalho, eu acabei lançando o meu próprio disco, que está agora nas plataformas digitais também. Eu estou querendo continuar fazendo as coisas para ele, fazendo também as minhas motivações pessoais de trabalho artístico dentro dessa área toda de música e de artes visuais. Eu fiz um documentário, quero fazer outro, enfim. Então, essa é a trajetória, assim, de ser alguém que... Eu estou aqui na busca tanto da minha própria expressão, quanto também nessa missão que eu acho maravilhosa de levar essa obra tão imensa
para um público cada vez maior, né? Então, é isso. Aqui tem sobre o projeto. Quem faz aqui é a nossa equipe maravilhosa, que já... Esses aqui são todos os bolsistas que já participaram do projeto. Então, assim, eu tenho muito orgulho desse projeto aqui. Acho que dá muita margem mesmo para a gente criar peças e histórias e contar histórias e ao mesmo tempo preservar, né? A gente fez também muitas lives e estamos ativos nas redes sociais até hoje para falar sobre a obra dele. A gente fez lives sobre patrimônio, sobre acervos familiares. A gente montou um cineclube. Enfim, então, é uma gama de possibilidades infinita, assim, que eu vejo, né? De possibilidades. E é isso. Convido a todos a ver, a nos seguir e conhecer mais sobre a obra desse imenso artista. Agradeço a participação. Bom, Marina, eu já conheci o projeto, mas confesso que não tinha ideia dessa abrangência, né? E acho que se tem alguém que pode resumir essa pluralidade da economia criativa é você, né? Porque a pessoa canta, né? Dirige, faz filme, documentário, enfim. Que bárbaro, né? E parabéns pelo projeto. Realmente é incrível. Incrível mesmo. Obrigada, que bom. E que bacana que, assim, materializa aquilo que a gente conversava outro dia, né, no telefone. É assim que o Redig acabou de falar, design está em tudo, gente, não tem mais o que falar, é isso, ponto, parágrafo, noutra linha, né? Que bárbaro. Obrigada, querida. Obrigada, Bebé. E agora, prazer é nosso trazer esse projeto bárbaro para a gente. E agora, direto de Lisboa, a gente vai ouvir o Flávio. Flávio é designer, com formação em design gráfico pela Universidade Cruzeiro do Sul, pós-graduado pela Impacta e SPM. Desde 2009 atua no mercado de produtos digitais e atendeu grandes marcas. Atualmente, trabalha na Volkswagen Digital Solutions, em Lisboa, Portugal, como product designer, focado em produtos digitais para o público, B2B. Bom, é isso. Teria muito mais para falar também, mas o tempo é curto. Então, é com você, Flávio. Obrigado. Eu vou tentar correr, vamos dizer assim. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer poder estar em um espaço que a gente possa compartilhar ideias, compartilhar conhecimento. E eu não poderia deixar de aceitar o seu convite, Bebe. Então, obrigado. É uma honra estar aqui. Eu não vou me apresentar, mas eu vou me autodescrever. Então, eu sou homem, eu tenho 34 anos, eu tenho barba, eu uso óculos, cabelo castanho escuro. Estou usando um cachecol porque está frio aqui. Eu estou usando uma blusa azul escuro. Do meu lado, atrás de mim tem uma estante preta com alguns livros, um quadro, um boneco. Na parede tem duas placas, uma de Toronto e outra de Dublin. E do lado direito da estante tem um contrabaixo, que também eu gosto de música. Eu vou apresentar minha tela aqui. Eu vou já ir direto na apresentação, porque ele é um pouco mais prático, vamos dizer assim, do ponto de vista de falar, pelo menos para mim, mas qual que é a funcionalidade da peça específica. Então, se a gente for olhar, historicamente falando, até os dias de hoje, o design está, como já foi falado, foi bem colocado pelo Joaquim, o design está presente em tudo, não tem como a gente ignorar a essência do design e o design, o que ele representa para a comunidade até hoje. Lembrando também que ali a Apple, né, ela foi muito influenciada pela Brown, nos produtos, enquanto ela começou a entregar, né, ali, quando a Apple começou a trazer a parte da tecnologia, né, da computação para dentro dos produtos, e começou a ser influenciada, entender o valor do design através dos seus produtos.
Então, aquela coisa que nada se cria, tudo se copia, ou tudo se inspira, ela faz muito sentido para muitas coisas que a gente hoje vê no mercado, na sociedade como um todo. Até quando a gente chega ali no famoso sachê de ketchup ou no copo de água mineral, então quem nunca cortou o dedo tentando abrir o copo de água mineral, ou ficou horas ali tentando abrir o sachê de ketchup com a boca, né? Então, isso diz muito sobre experiências. Então, o tempo todo estamos falando de experiências como essência ali do nosso dia a dia para resolver problemas. Não só funcionalidade, mas sim que experiências que essas funcionalidades criam. E aí eu trouxe aqui uma figura, vamos dizer assim, do livro A Tríade do Design, que ele traz aqui não só forma, conteúdo, forma, função, mas também sobre a questão de significado, né? Então, a gente tem uso e funcionalidade, então, enquanto comportamento de uso, enriquecimento de funções, manutenção, durabilidade, confiança e segurança, enquanto a gente tem características extrínsecas, então, aspectos afetivos, socioculturais, semânticos e simbólicos, e características intrínsecas que estão relacionadas a materiais, tecnologias, custos e qualidades estéticas. Então, essa tríade também a gente entende que é uma forma de enxergar o design enquanto forma, função e significado. E quando a gente fala de design de experiência do usuário, então tudo que o designer faz, como já foi falado, afeta a experiência. A gente pode entender como usuário, um consumidor, um público, mas tudo que o designer faz afeta a experiência de uma outra pessoa. Então, desde ali o exemplo que a Marina trouxe da exposição, do tamanho da fonte, de como você organiza o espaço visual, até o exemplo que o Joaquim trouxe do porta-guardanapo e outras coisas, outros produtos também que são do uso dia a dia que normalmente a gente não presta atenção, tem uma experiência por trás de tudo isso. Então, o legal da gente pensar enquanto designers, enquanto design, que o design também ela traz essa experiência, ela cria uma experiência, ou ela invoca uma experiência nas pessoas. Então, quando a gente está falando de design de experiência do usuário, a gente está incentivando ou resgatando conexões, experiências que as pessoas têm no dia a dia delas. Tá? E aí, dentro desse novo mercado, né, dessa economia 4.0, né, que a gente pode, ou a indústria 4.0, a propósito, que a gente pode entender a economia criativa, essa questão de aplicativos, essa questão de a necessidade, por exemplo, como a Mariana trouxe, de colocar todo o acervo em meio digital para que mais pessoas tenham acesso. A gente está falando de um overlap, ou seja, um conglomerado de disciplinas que vai ali desde entender conteúdo, desde entender design de interação, desde design gráfico, desde arquitetura, desde sound design e por aí vai. Então, quando vocês ouvem falar sobre UX design, então a gente está falando desse overlap de disciplinas, que não quer dizer que é só uma coisa digital. A gente entende, a gente enquanto mercado aqui, entende-se que UX design é desenhar aplicativos ou desenhar sites, mas é muito mais do que isso. Então, esse conjunto de disciplinas que formam a ideia, cria a ideia de que o design de experiência do usuário, você só consegue entregar uma experiência ou facilitar uma experiência a partir do momento que você conecta um ou mais pontos relacionados com o entendimento da sociedade, o que a sociedade entende, qual que é o conhecimento que ela tem sobre determinado assunto, seja cultural, seja comportamental e por aí vai. Tá? Mas o que isso tem a ver com a economia criativa? Então, é uma pergunta que, o que o design de experiência do usuário tem a ver com a economia criativa? Eu trouxe aqui um screenshot de um site, de um post no Medium, que esse estudo foi feito pela Forrester Research, que eles, em 2015, mais ou menos, se eu não estou enganado a data, que eles fizeram um estudo sobre qual que é o valor de investimento quando você investe em UX design nas empresas, e a cada $1 investido, você tem $100 de retorno sobre aquele investimento. Então, se você investe $1 em design, em experiência, em pesquisa, num produto, a probabilidade dele retornar $100 é muito grande, porque você começa a entender que tem coisas muito mais importantes do que somente o que se vê ali, ou somente o que nós achamos que é importante para o produto ou para o serviço como um todo, tá? Então, esse gráfico é muito...
esse exemplo, essa figura é muito importante para a gente começar a entender que quando a gente está falando de design de experiência do usuário, não estamos só falando de experiência, né? Não estamos falando de conexões, mas também estamos falando de retorno financeiro. E isso acaba movendo a economia criativa também. Um exemplo foi o Zoom. Então, agora nós estamos usando o Zoom. Então, o Zoom ele teve um boom ali na pandemia, no começo da pandemia, porque as pessoas começaram a se trancar em casa, então, naturalmente, você precisava usar ferramentas de comunicação por meio da internet que facilitasse ou trouxesse uma experiência quase que próxima ou mais próxima possível de um ambiente presencial. Então, desde quando as empresas começaram a colocar os funcionários dentro de casa, e começou-se a usar mais o Zoom como ferramenta de comunicação, isso fez com que a receita da empresa como um todo teve um crescimento exponencial, e aí, naturalmente, você tem mais pessoas usando e você tem mais necessidades que você precisa cobrir no ponto de vista de experiência também. Então, se não me engano, foi um pouco mais de 1 bilhão ali de receita que a Zoom fez aí durante, e projeção, né, até o quarto de 2022, ou seja, aí no próximo ano ele já tem essa média ali de receita que as pessoas usando o produto acabou deixando o dono muito mais rico do que ele já era. Mas isso é extremamente importante para a gente entender que a partir do momento que temos uma escalabilidade do produto, ou seja, quanto mais pessoas estão usando o meu produto, eu preciso me preocupar com muito mais necessidades, eu preciso me preocupar com muito mais assuntos relacionados com o que as pessoas precisam, seja uma lousa digital dentro do Zoom, seja uma ferramenta de comunicação mais efetiva e assim sucessivamente, ok? Então, a experiência do usuário, ela trata não só de aspectos de entender por que as pessoas precisam de determinadas coisas, mas fazer com que elas tenham uma tarefa, executem suas tarefas do dia a dia de uma forma muito mais efetiva do que aparentemente elas fazem. Então, é aquela velha história, se perguntar se queriam carros, as pessoas falariam que queriam cavalos mais velozes e tudo mais. Então, a gente começa a entender, tá? Então, se a gente não pergunta para as pessoas o que elas precisam, como é que a gente vai saber o que elas realmente precisam? Isso, o design de experiência do usuário trata, ele cobre uma das áreas que o User Experience Design trata também, entender o que as pessoas precisam como necessidade do dia a dia. Um exemplo é o Uber, que se popularizou. Então, o Uber não tem frota e fez com que a empresa movimentasse milhões, no caso no Brasil e no mundo, mas movimentasse ali milhões de reais no Brasil, fazendo com que pessoas fossem empregadas, né, tivessem a oportunidade de ter um emprego de forma autônoma, gerar uma renda, a partir de uma tecnologia que era através de um celular. Mas o entregável, ou seja, o que a Uber entrega, não são carros, mas sim experiências de você ter uma viagem mais... No começo era muito mais prazerosa, você entrava no Uber, você tinha ali uma balinha, você tinha uma água, hoje já não é mais assim. Mas o Uber entrou com a proposta de tentar resolver um problema que era as pessoas ficarem esperando um carro para um táxi, por exemplo. Então, ele democratizou o acesso a pessoas usarem um transporte colaborativo, né, pegar carona, e aí, naturalmente, outros players começaram a aparecer no mercado, como o Lyft, como 99 Táxi, e assim sucessivamente. Então, essa ideia de disrupção de contextos ou de cenários dentro da sociedade faz com que as empresas enxerguem oportunidades de negócio para poder gerar dinheiro e, naturalmente, gerar a roda ali da economia como um todo. Outro exemplo também é o Airbnb. Então, o Airbnb também não possui nenhum hotel, mas ele faz com que pessoas ao redor do mundo possam alugar suas casas. E isso faz com que as pessoas gerem renda para elas mesmas. E, naturalmente, isso acaba gerando essa roda da economia. E o que o Uber e o Airbnb fizeram, no ponto de vista da disrupção, foram resolver problemas que os mercados tradicionais não resolviam, como o táxi, como os hotéis. E aí isso fez com que essas empresas tivessem que correr atrás do prejuízo, de uma certa forma, para tentar entender, o que faz o Uber ser tão desejado, de uma certa forma, o que faz o Airbnb ser tão interessante. Então, o Airbnb, eles têm fotógrafos profissionais. Se você tem um apartamento, você quer colocar seu apartamento para alugar,
você vai ter ali um fotógrafo do Airbnb para tirar fotos, porque o Airbnb entende que a forma que você apresenta o seu produto, e aí entende-se um quarto, uma sala, o seu apartamento como um todo, faz com que as pessoas se conectem de uma forma emocional. Então, não é somente a questão da habitação, mas a questão de você se sentir em casa. Então, a proposta de valor que o Airbnb entrega, ela é diferente do que os hotéis entregam. Isso faz com que o Airbnb seja visto de uma forma diferente e as pessoas se engajem com aquilo. Só que isso não acontece do dia para a noite. Existe um processo de entendimento disso. Existe os porquês que eu preciso resolver esse problema dessa forma, que isso também se acontece por trás do design de experiência do usuário. Mas, obviamente, o design de experiência, o design enquanto processo, ele não vai resolver todos os problemas. Então, você tem problemas de tecnologia, você tem problemas de produto, você tem problemas de negócio e assim sucessivamente. Ele é parte de um ecossistema que faz com que as empresas e as pessoas tenham necessidades a serem supridas. Eu trouxe aqui o modelo do Don Norman. Don Norman, ele é um engenheiro de usabilidade, ele cunhou esse termo UX Design em torno de, se não me engano, foi em 95, em meados de 2000. E ele traz uma visão de como que, normalmente, nós, enquanto consumidores, nós, enquanto pessoas, absorvemos as coisas que nos são apresentadas do ponto de vista de experiência. Então, a gente tem um papel do designer, então o designer ele vem com todo o background, todo o entendimento, ou deveria vir, né, de uma forma inteligente. Ele traz ali todo o seu background, todo o entendimento que ele tem sobre uma necessidade entre esse produto, poderia ser um serviço, por exemplo, e esse produto ele vai gerar uma experiência projetada ali no lado do usuário. Então, Don Norman ele fala no livro do Design Emocional que a experiência ela tem 3 fases, que é visceral, comportamental e reflexiva. Eu não vou entrar em detalhes, mas basicamente é o que a gente sente quando a gente vê um produto. O que eu sinto quando eu vejo a cadeira e o que ela desperta em mim no ponto de vista de experiência. Essa cadeira, visualmente, ela é confortável, mas se eu sentar nela, eu vou me sentir confortável. Então, todo esse mapeamento, né, que acontece de uma forma irracional, ele acontece ali dentro desse processo de entendimento de experiência. E aí, naturalmente, o livro fala muito mais, de uma forma muito mais detalhada, como que isso acontece como um todo. Já o professor Mark Hassenthal, ele é um professor alemão de psicologia cognitiva, e ele desenhou esse modelo que ele traz a mesma proposta do Don Norman, só que a gente começa a entender que o designer, ele não sabe, não tem como a gente, é até um pouco equivocado falar que nós projetamos experiências, porque a experiência ela é pessoal, ela é intransferível. Então, a pessoa que vai consumir ou vai experimentar aquilo, ela vai ter uma percepção, ela vai ter uma experiência baseada na experiência passada que ela teve na vida dela. Então, talvez um iPhone na mão de um idoso não seja tão interessante do que um próprio smartphone dedicado para pessoas idosas. Então, é extremamente importante a gente entender em que momento que os usuários vão usar nosso produto, e aí pode ser um produto físico, pode ser um serviço, pode ser um produto digital. E a partir daí a gente consegue entender em que momento que eu preciso atuar para poder, essa é a percepção que a pessoa tem sobre o que eu estou oferecendo para ela enquanto designer, e eu preciso fazer com que isso seja prazeroso para ela. Esse exemplo aqui é bem interessante, é uma tecnologia, uma inteligência artificial de reconhecimento ali de passaporte, processo de emissão de passaporte, e esse caso aqui foi bem interessante porque a pessoa mandou a foto, né, é uma pessoa oriental, e a inteligência ela não reconheceu que é uma pessoa oriental e ela começou a falar que a inteligência, né, a máquina ali, ela começou a falar que a pessoa estava de olhos fechados. Provavelmente, e quase certeza, de quem projetou esse sistema não considerou o público que poderia usar esse sistema, que é o público oriental, que é diferente do público ocidental. Okay? Então, isso é um exemplo de como que nós... Isso aí, nós, enquanto designers, mas também desenvolvedores, pessoas de produto, enfim, esse ecossistema de profissionais envolvidos nesse processo de construção de produto, como nós somos responsáveis pelo que nós estamos fazendo também. Então, será que ninguém pensou nisso antes? Será que a culpa só foi dos desenvolvedores ou a culpa foi do pessoal de produto e assim sucessivamente? Então, é importante a gente lembrar para quem que a gente está desenhando como um todo.
Aqui é um outro cenário também, que a inteligência, né, ele fez o reconhecimento facial e falou que a pessoa estava sorrindo, ou a boca dela estava aberta. Mas, na verdade, a cor dos lábios da pessoa que é negra aqui faz com que a inteligência reconheça que ela está de boca aberta. A gente ainda está falando de que as pessoas vão ler, as pessoas têm que ter um entendimento, tem que ter uma hierarquia, tem que ter uma ordem de leitura. Isso é uma coisa extremamente importante. Novamente, se as pessoas não entendem o que a gente está entregando para elas, não adianta nada a gente ter o melhor app, a gente ter a melhor proposta de valor, se as pessoas não conseguem usar aquilo que a gente está fazendo. E aí a gente tem um lançamento, né? A gente põe isso no mercado, então coloquei meu site lá no mercado, como que as pessoas estão interagindo, se as pessoas estão comprando meu site, qual que é a performance desse produto que eu tenho. E aí, a partir daí, a gente começa a coletar feedbacks para melhorar o que a gente está fazendo. E, naturalmente, cada vez que você coleta feedback, você supre uma necessidade, isso faz com que as pessoas voltem para o seu produto e elas se sintam engajadas e acabam consumindo mais esse produto ali que você está oferecendo. Novamente, design, ele é a base de tudo. E, por fim, a gente faz uma análise, né? A gente para e repensa onde a gente acertou, onde a gente falhou, como que as pessoas estão respondendo o que a gente está fazendo, o que a gente está entregando para essas pessoas, se isso faz sentido ou não faz, e se a gente está conseguindo resolver o problema delas. Porque no final do dia, design é resolver problemas. E se você resolve problemas, você tem pessoas satisfeitas compram mais, elas consomem mais, e isso faz com que a economia criativa, né, mais players, mais concorrentes, mais pessoas se engajem com aquilo e, naturalmente, a gente tem um mercado competitivo e a gente tem esse ecossistema rodando como um todo. Bom, é isso que eu tinha para falar. Eu falei bem rápido por causa do tempo, mas eu deixo aqui, eu tenho o meu portfólio, se alguém depois quiser dar uma olhada lá nos meus projetos. E é isso. Flávio, obrigada. E você falou, a hora que você mostrou o elevador, você falou ergonomia, e normalmente a gente pensa em ergonomia do produto, mas ergonomia visual é uma coisa importantíssima, né? Os sistemas de indicação, né? Para a gente se orientar, enfim, é uma coisa importantíssima, né? E a usabilidade, quer dizer, a facilidade da gente manusear os comandos, né, nos sites, nos aplicativos, enfim. Então, é super importante, mas é daquelas coisas que a gente está ali, usa, mas a gente não sabe exatamente, a gente só sabe quando é ruim, né? A gente não saca quando é bom. Muito obrigada, querido, por esta aula. Eu que agradeço. A gente está trocando agora, né? Muito obrigado pelo convite, pelo espaço. Muito bom. O que o Joaquim trouxe, né, as reflexões sobre essa ideia da economia criativa e o projeto incrível da Marina e toda essa informação, né, dessas novas interações que a gente tem, né, está muito relacionado com a ideia do intangível, né, ou seja, essa desmaterialização do mundo como a gente conhecia, né, os arquivos físicos que agora são digitais, né, os negócios que eram grandes empresas e agora são negócios com os carros das pessoas, com os apartamentos das outras pessoas, ou seja, a gente está virando, esse mundo está virando um mundo que é o intangível, mas que acaba sendo, justamente por ser intangível, ele acaba sendo chegando em mais pessoas, né? E a Marina falou bem isso, né? Quer dizer, como ela consegue pegar toda essa obra do Sérgio Ricardo, né, e colocar disponível, né, de maneira intangível, para mais pessoas conseguirem acessar. É isso mesmo? A gente caminha para essa intangibilidade ou a tangibilidade ela fica com a gente
e a gente vai ter esse sistema híbrido, né? Porque o design para a gente é muito sensorial, né? Quando a gente fala de um livro, quando a gente fala de um objeto, né? Essa relação de ergonomia, essa relação, né, dos sentidos. Então, como é isso, gente? Me expliquem, por favor. Marina, quer começar? Você que está fazendo você que está transpondo esse universo todo, né, pro digital, explica como é que é. Perde coisas, não perde, tem coisas boas, tem coisas ruins. Conta. Eu estou passando muito por essa situação realmente, até por conta da música, né? A música também, já agora é Spotify, é Deezer, né? Não existe mais o disco físico. Quer dizer, quando existe, é uma peça para colecionador, né? Algo que você vai fazer numa quantidade mínima, por um preço altíssimo, para quem ainda gosta de LPs e tudo mais, talvez até o CD esteja voltando, já me disseram isso. Ah, é? Porque eu acho que tem uma carência da fisicalidade na música, eu acho. Na questão da informação, né? Porque você não sabe quem tocou nas faixas, nesses plataformas musicais, você não é tão informado ali, né, das coisas, do trabalho que deu fazer aquilo, né, uma faixa dessas. As coisas ficaram muito efêmeras mesmo. Se você quer fazer realmente um disco, um álbum, que você pensou no conceito do álbum, que você pensou, né, acaba que a metodologia do design ela vai avançando nos produtos. A gente quer conceituar, quer contar uma história naquelas faixas, né? A gente quer chamar o músico tal para tocar o baixo, a gente quer, sabe? E não vai botar isso ali na plataforma, ninguém sabe quem fez nada, qual foi o pensamento, você não tem um texto de abertura mais, os agradecimentos, a ficha técnica, eu acho isso uma tristeza, assim, né? Então, assim, quando eu vejo aquela imagem que o Redig colocou na apresentação da natureza, do rio, da pedra, do céu, que é sabe, a materialidade da natureza, a materialidade, né, a gente faz parte da nossa vida, né? Então, eu acho bastante complexo esse momento, apesar de entender que isso também transpõe essas fronteiras, né? A gente consegue levar para o Japão sem precisar imprimir um CD no Japão para quem quiser ouvir. Apesar de que também, para o Japão ouvir, o algoritmo, né? Aí começa a ter aquele tanto de coisa dentro desse universo digital que são dominados também. As coisas são dominadas por outras ferramentas. Então, assim, eu sinto falta de muita coisa material, assim, em termos físicos, da fisicalidade da coisa, não é material no sentido do comercial só. É uma coisa que eu acho que tem coisas que são mesmo, apesar de eu entender toda a geração do lixo, a gente também tem que prestar, né, ver essa questão ambiental, é uma questão que a gente tem que estar o tempo todo pensando nisso mesmo, que o planeta está esgotado e tudo mais, então também ficar produzindo lixo também não é o que a gente quer. Eu acho que tem tantas questões paralelas aí nesse ponto que você colocou, Bebê. Agora, sem dúvida, por exemplo, o acervo, né? O acervo ele é material físico digitalizado para que as pessoas não tenham que vir até a minha casa para ver todo o material que eu tenho. Né? A gente poupa esse tipo de trabalho. As pessoas já podem ver no site, Claro, se querem ver o material físico, e isso é uma demanda, muita gente quer ver a peça, quer ver o manuscrito, quer ver o desenho, entendeu? Isso não tem como. A gente tem que continuar preservando o que tem que preservar de material físico, mas também dispondo
isso de maneira digital para as pessoas poderem conhecer, né? Porque também é isso, né? Ninguém conhecia os desenhos do papai, por exemplo, como tem lá agora. Ninguém nem sabia que ele desenhava, enfim. Então, eu acho que é isso. Eu acho que tem as vantagens e desvantagens desse universo. Isso aqui não é uma crítica, né? Aquela coisa, no meu tempo que era bom. Não, não é isso, né? Eu sou completamente a favor e acho incrível essa coisa da abrangência. Mas agora que você falou, né, dos discos, eu lembro, né, a experiência incrível, né, para usar uma palavra que o Flávio falou bastante, que era você, por exemplo, ir na loja de discos, né, e você comprar um álbum, por exemplo, duplo, né, que vinha com encarte, vinha não sei o quê. Você devorava aquilo, sabe, assim, porque era a ilustração, quem tinha feito a capa, e o que era, qual era o significado daquilo, e aí sempre tinha uns agradecimentos, né, muito pessoais, assim, então aquilo às vezes tinha link então era uma descoberta aquilo, né, e infelizmente nas mudanças eu perdi os meus, mas é isso, eu acho que essa experiência é fundamental ainda, e de fato a gente perdeu um pouco, né? Mas, enfim, tem um outro lado que é essa abrangência e chegar em lugares que são impossíveis, né? Redig, o que você acha disso? Tangível ou intangível, Redig? Me diga. Não, com certeza tangível. Agora, é tangível, com certeza. Agora, o tangível tem uma dimensão intangível, que é o simbólico, né? E o simbólico não são dois mundos, o mundo tangível e o mundo intangível. É o mundo tangível. E o mundo tangível tem uma dimensão simbólica, que é intangível. Mas ela está presente em tudo, eu acho. Não existe uma separação. Esse assunto, claro que é muito mobilizador para a gente, né, que está vivendo essa transformação, que viveu no mundo analógico, né, agora está vivendo no mundo digital, e está vendo como é uma coisa e a outra, né? Então a gente tem uma oportunidade única, assim, que depois as novas gerações não vão ter mais, né? De entender esse processo. E é meio difícil de entender, mas tem algumas coisas que eu queria chamar a atenção, né? Dois ou três fatos, três coisas que eu queria chamar a atenção. Uma é o seguinte: nos anos 80, eu fui a São Paulo. Eu moro no Rio de Janeiro, né? Eu fui a São Paulo, na casa de uma designer, inclusive, amiga minha, que estava jogando fora todos os vinis dela e estava me mostrando a grande novidade, que era um CD player, com os discos em CD, né? Então, falou com a nova tecnologia, que tudo vai ser diferente, que não vai existir mais toca-disco, blá, blá. Então, teve toda essa transformação. Eu, naturalmente, não joguei fora nenhum dos meus discos, e nem o toca-discos, e nem o amplificador, nem nada. Continuou tudo funcionando, graças a Deus, de boa qualidade, vou matar aqui a madeira, e continuou funcionando, e os discos continuaram aqui. Depois, décadas, 30, 40, não sei lá quantos anos depois, volta o vinil, né? Por ironia, volta o vinil. Então, aquela conversa que acabou, que não sei o quê, aquilo estava totalmente fora da realidade, né? E o vinil é impressionante, porque o vinil é a materialização assim muito concreta dessa coisa analógica, né? Da agulha que arranha uma superfície através do contato mecânico da agulha, você transforma aquilo num sinal elétrico, num som. Então, uma coisa bem do mundo analógico, né? E não do mundo já eletromecânico, né? Mas não digital, né? Eletromecânico, mas não digital, não eletrônico, né? Então, assim, o vinil, fiquei muito impressionado quando voltou essa coisa do vinil. E aí eu li, já tem alguns anos, inclusive, que tinha uma fábrica aqui no subúrbio do Rio, muito importante, não sei de qual dos produtores, que essa fábrica, uma fábrica de vinil que estava fechada e que agora estavam recuperando a fábrica e estavam chamando os mesmos operários que trabalhavam quando jovens nessa fábrica, que voltariam a trabalhar já velhos,
na mesma fábrica, com o mesmo equipamento. Eu achei isso incrível, né? Achei esse um fato, uma coisa da muito Ah, eu vi essa notícia, foi muito legal. Eu vi essa tempo. notícia também há algum tempo. Outra coisa que me faz pensar nisso é o seguinte: olha só, gente, é claro que o digital, ele não é. Assim, eu penso o seguinte: assim como não existe diferença entre tangível e intangível, quer dizer, são dois planos da mesma coisa, digamos assim, também eu acho que não existe o mundo virtual e o mundo real. Existe o mundo real. E os elementos do mundo real estão conectados entre si. A única diferença, eu acho, do século XXI para o século XX é que é uma coisa, o carro está aí com quatro rodas, se é elétrico, se é de gasolina, tanto faz, entendeu? O carro anda, entra na garagem, você sai com ele, vai para a estrada, engarrafa, é tudo igual. Então, o que eu acho que o que acho que é diferente no século XXI é que os objetos se comunicam através da eletrônica. Então, existe um mundo que é igual, só que agora os objetos se comunicam. Então, aí eu acho é uma nova função, mas não é um novo mundo. É claro que uma nova função tão ampla dessa vai mudar o mundo, mas, entendeu? Para mim é a mesma coisa, só que agora as coisas se comunicam. E é claro que outra coisa que me impressiona é a ânsia das pessoas em voltar para a rua, né? Em voltar para a festa, em voltar para. É uma ânsia assim, incrível. As pessoas não aguentam o mundo digital, as pessoas têm que viver o mundo físico, né? Eu fiquei impressionado. O mundo digital maravilhoso, todo mundo ama e tal, mas na hora que você perde o mundo real, o mundo analógico, que é o bar, é o shopping, você não usa máscara, etc., as pessoas ficam completamente ansiosas e não conseguem viver sem sair de casa, né? E sem ter um contato analógico, né, com as outras pessoas, né? Um contato físico, né, tátil. E aí tem essa coisa também dos sentidos, né? Porque o computador não tem tato, não tem olfato, não tem textura, não tem brilho, porque tem a luz, tudo é brilho, porque é tudo luz, tudo tem o mesmo brilho. Não tem uma série de informações que o mundo real tem, pelo menos até agora não tem. Não sei se vai passar a ter. Então, não substitui, entendeu? Não substitui, porque tem coisas, tem dimensões da experiência humana que o computador não nos transmite, infelizmente, por enquanto, pelo menos, né? Não sei, acho que é isso. São as coisas que me faz pensar, assim, quando você fala desse assunto, quando a gente fala desse assunto do real e do virtual, né? Que muda muito, né? Muda bastante, mas ao mesmo tempo eu acho que não muda nada. É só agora uma comunicação que antes não existia. Porque quando a gente fala de intangível, é também a coisa simbólica, né? Mas é também a desmaterialização, né? Bom, enfim, é complexo. E Flávio, me diga você, né, que trabalha com essa interface, né, digital. Me diga isso. É bem interessante porque agora, inclusive ontem eu estava conversando com um amigo meu, ele tem estudado bastante sobre o metaverso. Então, estamos indo para uma nova fase, né? E aí, talvez 5 anos, 8 anos, enfim. Uma nova fase de que as pessoas vão estar cada vez mais conectadas ao mundo que elas não veem, que é o mundo do metaverso. Ou seja, o metaverso já está aqui, só que você vai ter novas experiências vivendo da mesma forma. Então, uma coisa que eu acho bem legal dos games, eu jogo bastante videogame online, que o videogame me conecta com pessoas que eu nunca vi na minha vida. E eu tenho uma situação de pandemia e isso foi muito forte quando começou a pandemia, que muitas pessoas começaram a se conectar com pessoas que elas não conheciam. Porque você não podia estar junto. Então, assim, eu entendo que, obviamente, a gente tem limites, né, das coisas. Então, pessoas que ficam o dia inteiro pendurado no TikTok, no Instagram, vendo vida alheia, ficando depressivas por causa disso, porque a vida do outro é melhor que a minha. E coisas relacionadas com essa falta de, talvez, de oportunidade de, sei lá, a pessoa quer viajar, muita gente acha que eu estou nadando em rios de dinheiro porque eu estou morando em Lisboa. Você tá, não sei o que, você tá aí passeando, mas não é. Eu estou em outra parte do mundo que tem suas limitações também.
E só que minha vida, as pessoas veem minha vida projetada no meio digital, que não necessariamente é o que eu estou vivendo no meu mundo físico. Então, o problema dessa coisa do intangível é que ela faz com que as pessoas, enquanto sociedade, ela crie percepções de coisas que não existem. Então, a pessoa é perfeita, o corpo é perfeito, se dá bem com todo mundo, e a gente sabe que ninguém vive de perfeição, ninguém vive só de alegria, todo mundo tem problema. Então, eu acho que cada vez mais vai ser perigoso, de uma certa forma. Esse perigo ele vai começar a se potencializar muito mais. Então, desde carros elétricos, carros autônomos, então Tesla lá atropelou uma pessoa. Só que aí, ainda assim, a ideia de carro autônomo ela é viva, porque cada vez mais as pessoas vão usar carros autônomos. Alexa, Google Home, você poder tocar música sem poder efetivamente você pegar no seu celular. Então, eu acho que a tecnologia ela vem para o bem e para o mal. O que vai mudar é a forma que a gente interage com ela, a forma que para que a gente usa ela como um todo. Eu não me vejo 100% no mundo digital. Eu não gosto dessa ideia de eu tenho que todo dia ter que ficar postando um story ali para todo mundo, não sei o que e tal. Só que a quantidade de informação que a gente tem o tempo todo faz com que a gente tenha medo, que é o FOMO, né? Fear of Missing. Eu não lembro qual que é a nomenclatura, mas o FOMO é o medo de estar perdendo algo em tempo real. Então, sim. As redes sociais, elas trazem isso. Então, o metaverso, cada vez mais... Daqui a pouco a gente vai estar conversando não mais por webcam, mas vai estar conversando por óculos de realidade aumentada, óculos de realidade virtual. Então, isso é uma coisa que a gente não pode evitar. Isso vai acontecer. Agora, o porém é como que a gente usa no nosso dia a dia, que vai ser cada vez mais intenso, talvez. Então, eu acredito que tem essa coisa do mundo intangível, só que ele é muito mais forte do que a gente acha que é. Então, o mundo intangível, ele influencia a forma que a gente vê o mundo, ele influencia a forma que a gente interage com outras pessoas, se socializa. Então, você olha o Brasil, rede social, fake news, mudando a forma que as pessoas enxergam o país, enxergam a pandemia. Então, isso é uma arma, assim como um carro é uma arma, a informação, o meio digital também é uma arma. Então, eu acho que não tem muito para onde a gente fugir. Uma hora a gente vai, todos nós vamos estar inseridos dentro desse mercado, querendo ou não. Bom, pelo menos essa é a minha visão. E é incrível, né, como isso foi presente, né, nas últimas eleições, mas não estou nem falando só do Brasil, né, o próprio Obama, né, já faz tempo as conexões que ele estabeleceu na internet, né, alguns estudos apontam que ele ganhou, de fato, as eleições, porque ele usou essa linguagem para se comunicar, e claro que ele angariou os eleitores mais jovens, né? Então, ele usou essa linguagem para chegar. Então, é interessante, né, ver como essa intangibilidade, ela, como você falou, afeta a gente de maneiras que a gente muitas vezes não percebe, né? E para o bem e para o mal, né? Bom, pessoal, essa conversa aqui está muito, muito boa. Eu quero... Diga, Joaquim. Não, está muito boa mesmo. Queria conversar muito mais com vocês, mas a gente tem tempo, né? Então, antes de me despedir, queria pedir dar a palavra para vocês, para cada um de vocês dar essa última falinha e se despedirem, tá bom? Joaquim, está com você para uma falinha rápida final para se despedir, por favor. No caso, né, no meu caso, né, eu trabalho com design, eu dou aula, eu escrevo, essa minha vida toda muito rodeada, né, quer dizer, ao redor, né, do design em diversos aspectos. E eu sinto, nas vários planos, né, em que eu atuo, seja com os clientes, ou com a imprensa, ou com a universidade, ou com eventos que eu participo fora do Rio ou fora do Brasil,
muito aqui pela América do Sul, também conheço bastante a América do Sul, tenho participado de muita coisa. Em muitos momentos, aliás, em quase todos os momentos, eu fico meio angustiado pelo seguinte, porque eu, eu, eu vejo que as pessoas não têm muita. Elas se aproximam. E a gente não está te ouvindo. Quer dizer, você não está mutado e a gente não está te ouvindo. Então, é alguma coisa aí. Enquanto você tenta ver aí, vou passar a palavra para Marina. Marina, querida, sua fala final, por favor. Bom, eu só tenho a agradecer por esse convite. É sempre muito enriquecedor, né, ouvir as pessoas, ou trocar as ideias a respeito desse tema, né, do design da economia criativa. Eu estou sempre envolta nesse tema que eu falei, né, que eu apresentei, buscando alternativas, e então é sempre um desafio aqui para a gente conseguir caminhar com os projetos, né, culturais, né, num país que tem tanta dificuldade de investimento dentro dessa área cultural. Então, eu acho muito bom poder expor todo esse trabalho, poder mostrar como que realmente o nosso conhecimento em comunicação, em metodologia de design, tudo isso acrescenta e faz com que o projeto ganhe um corpo que ajuda muito, inclusive, a você conseguir novos apoios e visibilidade, né, diante de possíveis apoiadores. Então, assim, eu tenho só a agradecer aí pelo convite e espero poder trocar mais com vocês e, em breve, conhecê-los pessoalmente dentro da fisicalidade que será possível em algum momento breve aí. De forma tangível mesmo, né? Abriu esse caminho agora. Obrigada, querido. Caminho sem volta. E muito sucesso aí. Para todos nós. O Joaquim não conseguiu terminar a fala. Joaquim, que pena. Ele diz aqui, não sei o que houve com o microfone, o que ele estava dizendo é que o design é muito falado, mas pouco entendido, de modo que acho que é importante nos juntarmos para falar de design. É isso mesmo, Joaquim. E sabe que é interessante que eu dei uma palestra agora há pouco falando de design e a função social, e eu citei você. Eu falei assim, como diz o Redig, se não é social, não é design. É mais ou menos isso, né, que você falou, Redig? E aí eu falei, dei o crédito, hein? Porque para mim é esse entendimento, né, mais abrangente que a gente precisa, né? Porque o design ele pode ser autoral, claro que pode, é muito legal, mas, né, essa coisa, o coletivo, né, para todo mundo, fazer, né, espalhar a cultura, fazer a inclusão, né, cuidar do mundo, cuidar do planeta. E é isso, design pode e deve ajudar nisso tudo, né? Então, pessoal, mais uma vez os meus agradecimentos, em nome também da Associação Objeto Brasil, na pessoa da Joyce Jopercleal, diretora executiva, e a você que se juntou a nós também, agradeço, e não esqueça, por favor, de visitar as nossas exposições digitais. Lá no site tem mais conteúdo, livros, PDFs para baixar, de livros incríveis. E é isso, tá bom? Tem outros encontros para você assistir. Muito obrigada. Até a próxima.